Olá, pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula de direito urbanístico diferente do nosso formato habitual, porque o nosso encontro ele vai acontecer de forma assíncrona, tá certo, gente? E aí eu vou dar algumas explicações aqui para vocês que eu acho que são importantes, são pertinentes. Até se você está planejando deixar para assistir o vídeo depois, eu te peço que você fique pelo menos por enquanto, nesse momento que eu vou dar esses avisos gerais, e aí, se for o caso, depois você assiste, né, a aula. Embora eu acho que a gente deva aproveitar o momento da nossa aula para já assistir esse vídeo, né, já que em tese, por força do horário que está previsto para a disciplina, nós estaríamos juntos agora das 8h20 às 22 horas. Pessoal, é a segunda vez que eu estou passando por esse problema, né, esse semestre. Eu não tenho com quem deixar a minha filha no horário da aula, né? Hoje, o meu esposo está de plantão no trabalho e a Maria Clara ainda não dorme, assim, ininterruptamente. Eu coloco ela para dormir por volta das 7h30 da noite, mas ela de vez em quando acorda e eu preciso, né, acompanhar isso. Então, seria impossível, né, conseguir ministrar aula para vocês estando sozinha em casa com a bebê. Eu comentei isso com os alunos de TCC há algumas semanas atrás, porque coincidiu com a aula de TCC, uma situação como essa, né? Aqui a gente não tem a chamada rede de apoio, né? Como vocês me conhecem de mais tempo, de longa data, vocês sabem que eu sou filha única, né? A Maria Clara não tem tios, o meu esposo da mesma forma, filho único também. A família dele mora muito distante daqui, né, em Pernambuco, a minha mãe tem Alzheimer, então a gente não tem com quem contar nesses momentos em que existem situações excepcionais, né, a gente tem uma babá, ela já me ajuda, assim, de forma sobre-humana, e hoje ela precisou chegar, inclusive, mais cedo, porque eu tinha eventos na UFCA ao longo do dia, né, por isso que vocês estão me vendo um pouquinho menos desarrumada do que o normal. Eu estou acabando de sair de um congresso de pesquisa, estava dando um curso para o pessoal, e aí ela não tem como ficar até as 22 horas, né, por uma razão bem óbvia, de cumprimento de jornada de trabalho. Então, por essa razão, excepcionalmente, a gente vai ter essa aula assíncrona. É claro, né, por evidente que vocês não têm nenhuma razão de compreender a situação, né, mas eu mesmo assim peço, né, um pouco de paciência enquanto eu consigo contornar essa situação, vendo aí como que eu vou conseguir providenciar alguém, né, para esses momentos em que estão acontecendo essas situações excepcionais, né? Eu já estou em busca de uma solução viável, mas ainda não encontrei. Acredito que não vai se repetir, né, na nossa disciplina, já tive olhando aqui as outras datas em que o meu esposo trabalha, graças a Deus não vai ter mais coincidência com a data da quinta-feira, mas mesmo assim peço imensas desculpas para vocês, né, a gente não deve deixar as questões de ordem pessoal intervir na vida profissional, mas isso é o dever ser, né, a gente sabe que na prática, como seres humanos que somos, estamos aí predispostos a passar por eventos não planejados. Na última aula, eu já tinha deixado avisado para vocês que nós teríamos uma aula extra na segunda-feira, no dia 19 de abril, segunda-feira agora, né, de hoje há poucos dias. Justamente por conta dos feriados, né, coincidiram alguns feriados com o dia da nossa aula, e aí eu já tinha marcado essa aula de reposição com vocês para o dia 19, às 18 horas. Eu já estou deixando até o link no Unileão Digital, esse encontro já está marcado. Então, inicialmente a gente ia ficar, né, das 18 às 19 horas, e aí se vocês considerarem que é pertinente, se vocês tiverem tempo e tal, a gente pode até estender um pouco mais, né, o horário desse encontro, para compensar, né, a ausência desse momento ao vivo de hoje. De toda forma, gente, embora a gente não esteja se encontrando ao vivo, o conteúdo que estava previsto para ser ministrado na aula de hoje, ele vai ser ministrado integralmente aqui nesse vídeo, né? No nosso cronograma de disciplina, está previsto para hoje que nós iremos ministrar a política urbana na Constituição Federal de 88.
Então, eu vou ministrar aqui para vocês esse conteúdo, vou deixar a indicação de leitura, e aí vocês não vão ter qualquer prejuízo de conteúdo. O prejuízo é mesmo da ausência de diálogo, né, do tira dúvidas imediato, que a gente tem a oportunidade de realizar quando o encontro é síncrono. E aí, talvez, o aviso mais importante da noite. No nosso cronograma de disciplina, estava previsto que hoje a gente teria a segunda etapa da avaliação parcial 1, né? Vocês já me enviaram a primeira etapa, eu ainda não dei correção, acredito que só vou conseguir dar na semana que vem. E aí, para hoje, estava previsto o envio da segunda etapa de parcial 1, que é justamente, né, julgar alguns itens a respeito da política urbana, a respeito desse conteúdo que a gente vai ministrar daqui a pouquinho nesse vídeo. Como vocês não vão ter o momento síncrono, então eu achei por bem cancelar essa atividade essa semana e transferi-la para a semana que vem, tá certo? Então, como eu não estou ao vivo com vocês, eu achei que não seria adequado, né, além de não estar ao vivo, ainda deixar uma atividade. Então, a gente não vai ter a atividade essa semana, a atividade está sendo transferida para o nosso próximo encontro, e vocês ficam ali, né, com um prazo de 5 dias para o envio da mesma. Tranquilo? Ok? Então, esses eram os avisos iniciais que eu gostaria de dar para vocês, né, e as justificativas. E agora eu vou projetar aqui os nossos slides para que a gente possa conversar, então, sobre o nosso conteúdo, que é a política urbana na Constituição Federal de 88. Só um último aviso, eu acabei esquecendo de mencionar, embora eu não tenha condição de estar ao vivo com vocês no Meet, mas se vocês precisarem de mim durante o horário da disciplina, quiserem tirar alguma dúvida, né, necessitarem de algum comentário, vocês sabem que podem falar comigo através do WhatsApp, né, todos vocês devem ter o número, se não tiverem, o número está disponível no Unileão Digital. Então, a gente pode conversar também no momento da aula através do WhatsApp, se tiver ficado alguma dúvida com relação a algo que eu disse aqui. Sobre essa aula extra que a gente vai fazer na segunda-feira, dia 19 de março, vocês sabem que, por evidente, a gente não pode realizar frequência. Até porque, se vocês bem lembrarem, né, semana passada aconteceu até um evento sobrenatural. Bem na hora que eu ia fazer a chamada, acabou a bateria do computador, né? Eu acho que já é uma forma do próprio transcendental se manifestar contra a frequência, mas tudo bem. Então, na segunda-feira, a gente vai ter esse encontro ao vivo, mas ele não, obviamente, é obrigatório, tá, gente? Não é obrigatório, não vou fazer frequência, e vou deixar a gravação disponível para aqueles que queiram ver a posteriori. Para evitar de alguém se sentir prejudicado, também não vou ministrar conteúdo novo. A gente vai utilizar o espaço para fazer uma espécie de retomada de conhecimentos desses últimos assuntos que a gente vem estudando e resolver algumas questões de concurso que envolvem essas temáticas, tá bom? Acho que agora eu encerrei os avisos. Vamos aqui, então, para os nossos slides de hoje. Tomara que vocês estejam visualizando, né, porque não tem ninguém aqui para eu perguntar, é o que eu acho chato, né, da gravação, mas beleza, vou confiar que já está aparecendo aí para vocês. Se por acaso não estiver aparecendo, você pode depois baixar os slides lá no Unileão Digital, porque eu deixei os slides para vocês, tá bom? Gente, quando a gente fala sobre política urbana, né, nós estamos falando sobre o conjunto de estratégias, o conjunto de ações que o poder público estabeleceu, de forma isolada ou em cooperação com o setor privado, para que a gente possa realizar as necessárias melhorias, preservação, restauração da ordem urbanística em prol do bem-estar das comunidades. Esse é o conceito, né, que o autor que eu estou adotando para essa aula de hoje, ele nos traz. E aí, quando a gente fala sobre política, necessariamente a gente está falando sobre escolha, né? Qual foi o aparato ideológico, né? Quais foram as escolhas que a Constituição Federal de 88 ela trouxe no que tange à política urbana. Então, isso a gente vai encontrar nos artigos 182 e 183 da nossa Constituição. Então, a gente já sabe que, ao falar sobre a política urbana, nós estamos falando sobre as escolhas que o Estado brasileiro fez para a promoção da sadia qualidade de vida na cidade.
Nesse sentido, gente, o Estado brasileiro fez uma escolha muito clara pela promoção da dignidade da pessoa humana e pela promoção da função social da propriedade urbana. Para esmiuçar essa escolha, né, para que a gente tire do abstrato como nós vamos promover essa dignidade da pessoa humana, como nós vamos garantir essa função social da propriedade, nós temos, então, em 2001, a lei federal que vem para regulamentar, né, que vem para nos explicitar de que forma esse artigo 182 e 183, que resume a política urbana, eles possam, então, iniciar de forma prática, né? Porque, por exemplo, as ações de desapropriação urbana que estão previstas, né, na Constituição Federal de 88, elas não puderam acontecer, né, a desapropriação em razão de questão urbanística, enquanto o Estatuto da Cidade não foi editado, porque a própria Constituição previa, né, que essa desapropriação, ela só poderia acontecer nos termos da lei, e essa lei só veio surgir, né, só foi editada em 2001. Então, nós já sabemos que a política urbana, ela foi definida, então, na Constituição Federal de 88, a primeira Constituição, como nós já dissemos, a tratar sobre a política urbana, e que os detalhes, ou seja, as diretrizes, os princípios e os instrumentos através dos quais a gente vai tirar essa política urbana da abstração e transformá-la e trazê-la para a ordem prática, isso a gente vai encontrar no Estatuto da Cidade. Então, é correto a gente afirmar que o Estatuto da Cidade, ele regulamenta a política urbana que está prevista na Constituição Federal de 88. E nesse primeiro slide, eu deixei em destaque para vocês, né, essas duas questões, né, porque ele nos diz o seguinte, que a nossa política urbana é o conjunto de estratégias e de ações. Então, qual a diferença entre estratégias e ações? Isso é importante, né? Quando a gente está diante das estratégias urbanísticas, a gente está ali diante das decisões que foram tomadas, que foram planejadas para que a gente possa executar, pôr em prática essa política urbana. Então, um projeto urbanístico é uma estratégia ou é uma ação? Né? Um programa urbanístico é uma estratégia ou é uma ação? E aí, para a gente conseguir diferenciar isso, lembra que estratégia tem esse caráter, me desculpem, de diretriz, né? De planejamento. Enquanto que a ação é, de fato, a concretude da estratégia. Por exemplo, a gente pode ter um programa habitacional, né? Desenvolvido pelo governo federal. Casa Minha Vida. É uma estratégia. Por quê? Porque é um programa. Eu encontro ali as diretrizes, o regramento, o planejamento sobre como a gente vai tentar fomentar o acesso à propriedade urbana no Brasil. Na medida em que, na prática, o poder público municipal, né, começa a possibilitar a existência de um conjunto habitacional, a promoção de ações para que os sujeitos tenham acesso a essa propriedade, a partir das diretrizes que foram estabelecidas no programa, aí sim eu tive uma ação. Então, a estratégia está no campo do planejamento e a ação está no campo prático. Também esmiuço para vocês aqui a ideia de que, na política urbana, a gente vai tentar garantir a formação, né, assim, a melhoria, a preservação da ordem urbanística. E aí, gente, quando a gente está falando sobre essa formação da ordem urbana, a gente está falando especialmente daquelas estratégias e daquelas ações que vão ser voltadas para as periferias. Como eu disse para vocês em uma das nossas primeiras aulas, nós temos nas áreas urbanas áreas anômalas, que são as periferias, né, conhecidas popularmente como favela. A favela, ela nem é uma área rural, porque o meio ambiente natural ele foi transformado, né, culturalmente pelo sujeito humano, e nem é meio ambiente artificial, nem é urbano, porque o urbano precisa da presença do Estado, a garantia dos recursos mínimos básicos ao desenvolvimento da dignidade humana. Então, a gente vê ali um espaço anômalo. Nesses espaços, o poder público ele vai ter que desenvolver estratégias e ações de formação da área urbana. Por quê? Porque ali ainda não existe ordem urbana. Então, nós precisamos
formar essa ordem urbana, suprindo esse local dos recursos mínimos básicos para a garantia da dignidade do sujeito humano: saneamento, moradia adequada, energia elétrica, segurança pública e por aí vai. Isso são ações de formação. Quando a gente tem uma área que é minimamente adequada, né, aqueles bairros que, embora a gente não esteja diante de casas de luxo, ou do melhor asfalto que a gente poderia ter, ou da melhor rede de esgotos que nós poderíamos ter, mas nós temos ali o aparelho, a sistemática, né, mínima, adequada. Então, o que a gente vai precisar fazer, já que está dentro do que é necessário para a promoção da dignidade da pessoa humana, é apenas preservar. Ações de conscientização ambiental, né, uma fiscalização, por exemplo, para a garantia de que as pessoas não vão lançar lixo em local inadequado, a manutenção do sistema de coleta de lixo, né, diária, ou com, enfim, com dias específicos. Isso é uma ação de preservação. A gente está mantendo o que está limpo, limpo. A gente está mantendo o que está saneado, saneado. Uma ação de melhoria, ela implica uma atividade normalmente que a gente vai chamar de reforma urbana, né? Se vai melhorar, não necessariamente já estava bom, né? Pode ser que a situação fosse negativa, e a gente vai sair do negativo para o positivo, ou seja, a gente não tinha, de repente, um elemento importante do aparelho estatal, e agora a gente vai ter. Então, a gente está realizando uma ação de reforma, sempre que for nesse sentido de melhorar para consertar, então, uma situação que não era favorável, não chegava a ser favela, não era uma área anômala, mas estava ali passando por muitas dificuldades para a garantia dessa dignidade, dessa função social da cidade. E a restauração, aí é sempre que a gente tiver tido algum evento nocivo na ordem urbana, né? Você imagina uma cidade que, em razão de um alagamento, do rompimento de uma barreira, de uma situação de crise hídrica, enfim, alguma situação que pôs em risco, pôs em situação prejudicial a qualidade de vida. Então, a gente vai ter que restaurar a ordem. E aí, nesse caso, a gente vai, a palavra técnica, né, o vocábulo mais adequado será restauração. Então, a política urbana, ela é composta, né, ela é realizada através de estratégias e de ações que vão ter essas finalidades: formação, preservação, melhoria ou restauração da ordem urbana. É isso que a gente vai encontrar ao interpretar, né, os artigos 182, 183 da Constituição Federal de 88. Assim, gente, a nossa política urbana, né, constitucionalmente assegurada, ela vai ter tanto fins imediatos, né, a médio, a longo prazo, quanto fins imediatos. A gente tem que resolver o quanto antes. E aí, para que a gente descubra que objetivos são esses, né, mediatos e imediatos, a gente dá uma olhada aí no artigo 182 e a gente descobre que objetivos são esses. Os dois objetivos da nossa política urbana constitucionalmente assegurada são ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Nós já vimos que a função social da cidade não se confunde com a função social da propriedade, né? Isso é bem importante. A título de lembrete, a gente já comentou, né? Mas é importante que a gente revise isso, né? Quando a gente fala sobre a função social da cidade, a gente está fazendo referência àquela inspiração da Carta de Atenas, né? Vocês lembram as funções sociais da cidade? Até deixei aqui num outro slide, para que a gente possa relembrar quando que uma cidade, de acordo com a Carta de Atenas, que foi um documento muito importante, né, elaborado no contexto europeu, em meados do século XX, sobre essa questão da garantia da qualidade de vida na cidade. E aí a Carta de Atenas diz que as funções fundamentais de uma cidade são a garantia da habitação, né, a habitabilidade, que seria essa moradia digna, adequada, o trabalho, né, na perspectiva do trabalho decente, aquele em que o trabalhador pode desenvolver as suas potencialidades, goza de direitos, o circular,
ou seja, a garantia do princípio da coesão dinâmica, que a gente estudou semana passada, tanto pela existência de transporte público de qualidade, quanto pela existência de vias de circulação que mantém a cidade como uma teia toda integrada, né, dinâmica, o cultivar o corpo e o espírito, que são todas aquelas atividades voltadas para o lazer, voltadas para a estética, né, para o paisagismo, para a garantia de uma boa, para as ações que garantem, né, a liberdade de culto, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência e de crença. Então, essas seriam as funções básicas que a cidade deve garantir para o sujeito humano, para que ele tenha, então, a sua dignidade assegurada. Nessas funções da cidade, a gente está vendo que nada mais são do que o desenvolvimento dos direitos sociais para que as pessoas tenham resguardado a sua dignidade. Então, a gente está garantindo as funções sociais da cidade quando a cidade garante para os seus habitantes moradia, educação, saúde, lazer, previdência, meio ambiente ecologicamente equilibrado, beleza. Enquanto que função social da propriedade, a gente cumpre cada vez que a gente adequa o uso da propriedade urbana, o gozo da propriedade urbana, né, às regras previstas no plano diretor. Para aqueles municípios que não têm plano diretor, que tem menos de 20 mil habitantes e não se enquadram em nenhuma das exceções previstas no Estatuto da Cidade, né, para a obrigatoriedade do plano, aí a gente vai ter a obrigatoriedade de que essa função social da propriedade, ela vai ser cumprida na medida em que são respeitados o Estatuto da Cidade e a Constituição Federal. Então, quando a gente olha para a nossa política urbana prevista na Constituição Federal de 88, a gente observa, e aí está aqui a indicação de leitura da aula, tá, gente? É um capítulo muito curtinho. Eu tenho certeza que pelo tempo que vai sobrar aqui, né, depois que eu encerrar a gravação, se vocês quiserem, tiverem ânimo, coragem, ainda você consegue fazer a leitura. É uma leitura de 15, 20 minutos. É um capítulo muito curto, está disponível na biblioteca virtual, é o livro Comentários ao Estatuto da Cidade, do Carvalho Filho, né? É um livro que eu sempre indico, eu gosto muito, acho que ele tem uma escrita muito coesa, muito, muito bacana. E aí, então, gente, em resumo, né, para a gente fazer uma síntese aqui da nossa aula, a gente vai perceber que a política urbana prevista na Constituição Federal de 88, as escolhas, né, que o Brasil fez para a vida na cidade, ela é apresentada de modo bastante sintético, né, de forma que um desavisado pode até achar que é uma coisa muito simples, o cumprimento da política, porque aparentemente ela tem ali dois objetivos, né, a função social da cidade e a função social da propriedade. Mas nós sabemos que, obviamente, esses dois objetivos são imensos e vão demandar estratégias e ações imediatas e imediatas para que a gente, de fato, possa garantir a existência desses direitos sociais e difusos para o cidadão. Senão, a gente não vai conseguir tirar essa política urbana do papel. Um outro detalhe que a gente vai encontrar na nossa política urbana, constitucionalmente assegurada, é a competência, né? Quem tem a responsabilidade, quem tem o dever de promover essa política urbana, né? Como que a gente reparte essa competência entre os entes federativos? E aí, gente, é bem intuitivo, né? Acho que vocês nem precisarão se debruçar sobre a memorização dos artigos 21, 24, que tratam lá da competência, né, dos entes federativos, na medida em que você reconheça que a competência da União para promover ações e estratégias, né, para gerar a política urbana, ou seja, a competência da União no que diz respeito ao direito urbanístico, são todas aquelas de caráter geral, de caráter genérico. Então, isso aqui é uma das coisas que mais são cobradas, né, quando a gente vê alguma cobrança em relação ao direito urbanístico. Então, se você observa que ela está fazendo menção a alternativa que você está lendo, né, há um caráter de ordem geral, a competência é da União. Quando a competência é regional, e aí a gente vai envolver região metropolitana, aglomeração urbana, ou seja, tudo que diz respeito à realidade regional, a gente tem ali a competência para os estados.
E aí, tudo que sobra da política urbana vai ser competência do município. Então, se a regra não é regional e nem é de caráter geral, vá na fé, na certeza de que a competência em questão ali, ela é municipal. Especialmente porque, em virtude do princípio do localismo, o município, ele é a entidade federativa considerada a mais adequada para a promoção da política urbana, porque ninguém melhor do que os habitantes da cidade para pensar sobre as necessidades da sua própria cidade, que isso não venha de forma impositiva de uma legislação, né, de caráter federal, estadual. Por quê? Porque quem melhor conhece a cidade é aquele que nela habita. Então, é por isso que o município acaba tendo uma gama bem maior de atribuições para a execução da política urbana. Então, veja só, quando você pega lá o artigo 21, né, sobre as competências da União, no que tange a direito urbanístico, olha só, a União, ela vai ter competência para instituir as diretrizes para o desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, transportes urbanos. Você vê que o artigo, ele tem esse caráter geral, ele não está dizendo que o transporte, que o saneamento, que a habitação, né, é regional, não, quando a gente for tratar de transporte urbano, de saneamento básico e de habitação no Brasil, a gente vai fazer isso através de lei, então, federal. É a União que vai definir essas diretrizes. Fixar os princípios e as diretrizes para o Sistema Nacional de Viação, nacional, olha aí o caráter geral. Elaborar e executar os planos nacionais e regionais de ordenamento do território e do desenvolvimento econômico e social. Ah, professor, mas tu falou que regional era para o Estado, mas olha aí que ele deixa bem claro, né, que são os planos nacionais e os regionais. E quando ele está se referindo aqui a esses regionais, é das regiões, né, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte. Então, tem esse caráter geral. Legislar sobre as normas gerais de direito urbanístico, elaborar normas de diretrizes gerais para a política de desenvolvimento urbano, que foi justamente, né, o que a gente fez através do Estatuto da Cidade, dessa lei federal, editar a lei que regulamente a atuação do município para a adequação do solo urbano ao plano diretor. Também cumprimos isso quando elaboramos o Estatuto da Cidade, né? Os casos de desapropriação, de utilização compulsória, tudo isso só pode ser realizado no Brasil hoje a partir do Estatuto da Cidade. Antes da edição dessa lei, como o artigo 182, parágrafo 4º, né, dizia que o município só vai poder fazer essa adequação do uso do solo urbano ao plano diretor a partir de uma lei geral reguladora, então não poderia ser feito isso até a edição do Estatuto da Cidade. Já o Estado, a Constituição estabelece que vai ter competência para legislar as normas urbanísticas de caráter regional, suplementando a legislação federal, vai estabelecer os planos de ordenamento do território estadual e vai instituir os planos e as normas urbanísticas das regiões metropolitanas, microrregiões, aglomerações urbanas, ou seja, a gente vai tratar sobre essa classificação na próxima aula, mas a gente vai ver que é uma reunião de municípios, né, uma aglomeração urbana, uma microrregião, uma região metropolitana. Então, de fato, o impacto vai ser em populações de cidades diferentes, não à toa o Estado ter competência para isso, é bem intuitivo, né? E aí o município foi quem recebeu o maior rol de competências, né, e vai suplementar a legislação federal e estadual, né, está lá no artigo 30, vai promover o adequado ordenamento territorial, realizando esse controle, o parcelamento, a ocupação do solo urbano, vai desenvolver a política de desenvolvimento urbano em conformidade com a lei federal, essa lei federal é o Estatuto da Cidade, vai elaborar o plano diretor, né, competência, por óbvio, do município, para aquelas cidades com mais de 20 mil habitantes, como eu disse para vocês na aula passada, a Constituição Federal coloca essa obrigatoriedade apenas para as cidades com mais de 20 mil habitantes, mas lá no Estatuto da Cidade, né, nos artigos 40 e seguintes, a gente vai ver as exceções, né, não é somente nessa situação hoje que a gente pode obrigar a existência do plano diretor.
vai exigir em face dos proprietários do solo urbano que eles se adequem ao plano diretor da cidade, né, sob pena, por exemplo, da aplicação de um IPTU progressivo no tempo, da obrigatoriedade de construir, da obrigatoriedade de parcelar o solo e até mesmo desapropriar essa propriedade urbana, que é justamente o que está previsto no artigo 182, parágrafo 4º, nos incisos de 1 a 3, né, que são as medidas punitivas para aqueles que não cumprem a política urbana no Brasil. O que pode acontecer com esses sujeitos? Eles serem obrigados a edificar suas propriedades para que cumpram a função social, sejam punidos com o IPTU progressivo no tempo, sejam até mesmo desapropriados, né? E aí essa desapropriação não é para fins de, né, de necessidade pública, utilidade pública, mas é medida sancionatória para aqueles que não estão promovendo os objetivos da política urbana que foi assegurada aqui na Constituição de 88, ou seja, promover a função social da propriedade urbana e as funções sociais da cidade. Ok, gente? Então, agora eu vou deixá-los e deixá-las e pedir que vocês, se tiverem, né, eu acho que o tempo é suficiente para que vocês façam a leitura. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, e aí na semana que vem eu deixo disponível para vocês a segunda etapa da nossa parcial 1. Combinado? Muito bem, gente. Boa noite, fiquem com Deus, tudo de bom. Tchau, tchau.